Boa noite, gente. Ó, nós aqui outra vez. Boa noite, boa noite. Vou colocar meu fone. Boa noite, gente. Vamos entrando para a gente poder fechar o nosso raciocínio do dia de hoje, onde nós estamos falando hoje durante todo o dia sobre o mito da missão de vida e o propósito de vida. O que será isso, hein? O que será esse mito? O mito do propósito de vida e da missão de vida. Mesmo sem se sente, não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há pra viver. Vamos nos permitir. Boa noite, gente. Bora? Bora nos permitir? Ai, Deus, peraí. Tem que abaixar isso daqui. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos falar sobre o mito do propósito de vida e da missão de vida. Já vou chamar aqui a Maria. Hoje ela vai fazer um exercício poderoso com vocês, né? E eu vou falar um pouquinho do que aconteceu hoje durante o dia. Nós falamos durante todo o dia. Boa noite, gata! Boa noite, gata! Boa noite! Bom, nós falamos hoje durante todo o dia. Vocês estão me vendo, ouvindo bem, gente? Tá tudo ok? Coloca número 1 se você estiver vendo e ouvindo a gente. Acho que tá. Opa, pronto. Não sei se vocês estão me vendo. Tá conseguindo me ver, Mar? Tô te vendo bem. Bem? Ah, então ótimo. Ótimo. Bom, nós falamos durante todo o dia. Ótimo. Nós falamos durante todo o dia da importância da gente começar a desmistificar, né? Essa tão falada pra gente, essa febre da missão de vida e do propósito de vida. Isso é algo que vem realmente, que tem paralisado muitas mulheres. Por quê? Porque com essa onda de ter que encontrar a missão e o propósito de vida, muitas mulheres acabam Estou um pouquinho torta aqui, peraí. Muitas mulheres acabam paralisadas. Paralisadas porque ficam esperando que chegue aí, que caia no seu colo a missão e o propósito de vida, né? Não que isso não seja algo que você possa buscar, não que isso seja algo ruim, não, claro que não é, né? Mas o que a gente falou durante todo o dia? Que é importante a gente buscar, primeira coisa que a gente precisa pensar é em servir as pessoas. E quando a gente serve as pessoas, quando a gente realmente coloca todo o nosso potencial, as nossas habilidades a serviço do mundo, das pessoas, para contribuir, a gente de alguma forma está vivendo o nosso propósito de vida, a nossa missão de vida. Porque, na verdade, viver, né, o propósito e a missão de vida nada mais é do que sentir alegria na própria vida. E o que acontece é que muitas vezes a pessoa fica esperando aquele momento chegar, aquela descoberta chegar, né? Como se fosse num dia maravilhoso, num passe de mágica, isso fosse acontecer e mudar tudo. E aí a pessoa se contenta em viver uma vida mais ou menos, se contenta em entregar pouquinho de si no seu dia a dia, para as pessoas da família, para as pessoas que ama, no seu trabalho. E isso vai fazendo com que a pessoa vá perdendo essa alegria de viver, esse entusiasmo, né, de estar vivo, que vem quando a gente encontra o nosso propósito. E nós falamos que o nosso propósito a gente encontra na nossa jornada, no nosso caminhar. Então a gente precisa estar consciente, estar presente, vivendo cada dia, entregando o nosso melhor, nos preocupando cada vez mais com o outro, em servir, né, em descobrir quais são as nossas reais habilidades, entregar essas habilidades, esses nossos talentos para o mundo, porque aí a gente vai estar com certeza vivendo uma vida com muito mais significado, com muito mais sentido, com muito mais realização. E aí, nesse movimento, pode ser que fique claro para você qual é o seu sentido, né? Qual é a sua missão de vida, o seu propósito, para que você possa realmente
entregar cada vez mais. Então, o que nós falamos, batemos muito na tecla hoje, foi o seguinte: você precisa estar caminhando, você precisa estar se movimentando, entrando em ação, né? Você precisa entrar em ação para que você consiga enxergar, porque muitas vezes a gente não consegue prestar atenção naquilo que está ali, claro, para gente. Mas como a gente não está se cuidando, não está se olhando, está sempre se abandonando, né, no meio da nossa correria do dia a dia, a gente acaba não enxergando isso. E aí a gente fica esperando que isso chegue pra gente, que a missão chegue, o propósito chegue, né, na nossa mão, mas a gente não fez movimento para isso. O que vai acontecer? Você não vai enxergar ele. Porque, na verdade, isso já vem, já está dentro da gente. A gente só precisa trazer à tona essa sensação, né? E esse sentido. Porque, na verdade, o sentido, a missão de vida, o propósito de vida, ele é nada mais que o sentido. Você ter um sentido de estar ali fazendo o que você está fazendo. Só que isso não precisa ser só na sua área profissional, como a Marina falou hoje de manhã. Isso pode ser e deve ser em tudo que você faz. E o princípio disso é você colocar aí, né? Ter muito claro que você, todos nós estamos aqui para servir, para ajudar as pessoas, para contribuir com as pessoas. Todos nós, todas nós temos talentos que são únicos, né? E isso está aqui pronto para a gente poder entregar para o mundo, servir, contribuir. E a gente precisa começar a pensar nisso, né? O que eu posso fazer? E isso é diário. O que eu posso fazer todos os dias para poder viver a minha missão, viver o meu propósito, ver o que me faz sentir bem? Porque é isso, essa é a sensação de quem encontra a sua missão de vida, o seu propósito de vida. E aí a Marina agora vai fazer algumas perguntinhas importantes, a gente vai trazer umas tarefas para vocês que são fundamentais para que vocês comecem a mergulhar mais dentro de si mesmas, para vocês acharem essas respostas aí e facilitar vocês nessa jornada. Bem-vinda! Muito bem. Estão me ouvindo bem, gente? Boa noite. Quem está me ouvindo bem, coloca aí 1, 2 para eu saber. Me falem aí só para a gente seguir aqui para ver se está todo mundo me vendo, me ouvindo bem. Se está tudo ok, positivo e operante. Por favor, alguém me sinaliza ou bota 2. Show, maravilha. Show. É bom que todo mundo já entende os nossos códigos Os aqui. A gente já códigos, está aí numa comunidade forte aí, Ah, já estão né? entendendo a gente. Com essas mulheres que fazem acontecer. Então, gente, esse foi o tema do nosso dia, né? Falar de propósito de vida, falar de missão de vida. E muitas vezes a gente fica procurando cabelo em ovo também, né? Porque a gente tem mania de complicar coisas que são muito simples e que principalmente estão praticamente na nossa frente, mas a gente não consegue ver. Uma coisa também interessante da gente falar sobre propósito de vida, que eu acho que a gente ainda não falou em nenhum momento, que muitas vezes, gente, não é uma coisa que é fixa. É tipo assim, um mandamento para sua vida, sabe? Ah, descobri o meu propósito de vida e o meu propósito de vida vai ser exatamente esse aqui para o resto da vida. A gente, às vezes, cria muita expectativa em cima disso, né? Então, às vezes, gente, a gente se exerce no nosso propósito em diversas fases e momentos da nossa vida. E cada hora você vai estar ali, você tem a possibilidade de estar se exercendo, né, na sua essência, naquilo que te deixa feliz e satisfeita, e que não necessariamente vai ser aquilo para o resto da vida, né? O que é importante é a gente ir costurando, sabe? Hoje a gente recebeu um áudio que a gente ficou muito emocionado, um áudio da Luzia aqui, que já se tornou cliente de um programa e tudo mais, né? A gente vai começar. E ela falou, olha, parece que eu estou montando um quebra-cabeça na minha mente. A cada conteúdo de vocês que eu vou vendo, eu vou tendo clareza de algumas coisas, e é justamente isso. É pegar aquele monte de pecinha e montar o quebra-cabeça, gente. E às vezes é muito mais simples do que a gente imagina. Ela mesma citou pra gente que ela parou para pensar que o que ela fez na vida dela, o que gerou para ela, inclusive, ela conseguir viver, ser bem remunerada. A principal habilidade dela é cuidar. Então, ela sempre cuidou, né? E sempre os empregos dela, os trabalhos dela, as indicações dela, era sempre para cuidar. Ela trabalhava em escola,
né, como supervisora de alunas, orientadora ali das turmas e tudo mais. Então, ela exerceu de diversas formas, mas dentro de um mesmo princípio. Essa que é a grande sacada. Né? Porque às vezes a gente acha, gente, que a nossa missão e o nosso propósito de vida é uma frase pronta. Né? A minha missão de vida é XYZ. E aí a gente fica nessa busca incessante do ser uma vida inteira, deixando de ter a oportunidade de nos exercermos em diversas coisas. Se um dia me falassem que eu estaria fazendo isso que eu faço nos meus últimos 5 anos, gente, eu como funcionária pública por 18 anos, eu jamais ia acreditar. Né? Mas vejam bem, se eu pegasse o fio da meada desde a minha infância, tudo que eu fiz, onde eu me sentia realizada e feliz, eu sempre estava me exercendo dentro de uma característica que é muito importante para mim, dentro de uma habilidade que eu tenho, que é ensinar. Então, eu acredito que em qualquer atividade que eu esteja fazendo, que eu utilize esse meu potencial de ensinar, eu vou estar satisfeita e vou sentir que eu estou aqui cumprindo o meu papel, seja lá em que área for. É isso que a gente precisa começar a entender. E outra coisa, não necessariamente você acha o seu propósito de vida no trabalho. Isso é muito importante da gente frisar. Por quê? Porque isso é motivo de frustração para muita gente. Então você pode ter trabalho que te provê financeiramente, né, que te dê alegria, que te traga satisfação, mas às vezes o seu propósito de vida não necessariamente precisa ser exercido no trabalho. É isso que as pessoas não entendem. Mas o seu trabalho também pode ser o seu propósito de vida. Não tem certo, não tem errado. Né? Não tem nada de errado a gente ganhar dinheiro caso a gente esteja também exercendo o nosso propósito de vida, trabalhando, contribuindo com as pessoas, se sentindo feliz, realizada e ainda assim prosperando financeiramente. Né? Então não existe uma regra, não existe o certo e o errado. E é esse movimento que a gente quer promover aqui, porque a gente percebe que nessa busca maluca, incessante desse propósito de vida, a pessoa às vezes vai lá, faz uma faculdade, faz outra, faz uma pós-graduação, investe em um curso, investe milhares de reais e fica buscando ainda assim encontrar esse propósito de vida, porque um dia ela escutou que o propósito de vida a gente só exerce no trabalho, e não é. Às vezes o trabalho vai ser um componente de uma vida que faz sentido para você, mas que você realiza o seu propósito em outras coisas, né? Em Então isso tudo, é muito né? É, na importante. verdade, Em tudo, em tudo. é. Né? Você estando aqui, gente, cumprindo o seu papel de ver. O que a vida quer da gente? A vida quer da gente que a gente viva. Né? Que a gente viva com Exatamente. alegria, com satisfação, com presença, fazendo o melhor que a gente pode no momento presente, servindo, sendo útil, né? É isso que a vida quer da gente. Claro, eu estou falando aqui o mundo fantasioso e eu estou falando aqui do mundo de Poliana. Não, gente, porque a vida real também é feita de desafios. Né? Até as habilidades que a gente utiliza muitas vezes para poder transpor desafios trazem para a gente a presença de algo que a gente é boa para fazer, né? De algo que a gente teve ali uma destreza, uma habilidade para poder superar aquele desafio. Então a gente fala aqui de vida real, mas é uma vida que pode fluir sim, que a gente pode se realizar em várias áreas da nossa vida, que a gente pode ter alegria em estar fazendo o que a gente está fazendo, a gente pode ter prosperidade, abundância, a gente pode ter resultado financeiro. Isso não é feio, não é errado a gente querer ter todas as coisas, porque infelizmente a gente é de uma cultura de muita escassez. Né? E reparem a natureza, gente, não existe escassez na natureza. A natureza é abundante e nós somos natureza também. Então, por ordem divina da criação, do todo, seja lá você acredita, isso está disponível para todas as pessoas. Eu acho que você travou para Né? Não mim. tem como ter uma distinção.
essa aqui é privilegiada, vai ter nada, não. Não existe isso, a totalidade que está disponível para todo mundo, mas a Ah, gente precisa. peraí. E eu, como é que eu tô, gente? Tô aparecendo? Tô travada? Eu tô te vendo. Vocês estão me vendo? Coloca se tá ok, gente. Não, não. Cadê meu povo? Travou para as duas? Escuta as duas, consegue ver as duas, tá tudo ok aí? Só pra Marina, não entendi. Só pra Marina o quê? A Marina tá falando uma coisa muito interessante e que me fez pensar numa coisa aqui. Eu tive um insight para falar para vocês, né? É, a nossa. Eu tô ok? Vocês estão me ouvindo? Tá ok? O meu som? Tá ok? Coloca um se vocês estiverem me ouvindo. Aí o que eu quero dizer para vocês, que me veio um insight aqui, é o seguinte, né? A gente fica falando, ela falou uma coisa muito interessante. A gente tem que, o que acontece? A gente tem que parar de buscar as conclusões para nossa vida, porque conclusão é morte. Olha só que importante a gente começar a pensar nisso. Quando a gente busca conclusões de tudo, a gente está buscando basicamente a morte, né? Porque nada é conclusivo. Enquanto a gente está viva, enquanto a gente está aqui, olha o tanto de possibilidades, tanto de oportunidades que a gente tem. A gente se transforma, a gente vai se transformando, a gente vai mudando a nossa forma de pensar, se desenvolvendo diariamente, né? Hoje eu olho para minha vida, quando eu olho para minha vida, eu falo, gente, como é que eu mudei tanto, né? Tá aqui agora. E Agora agora? tá ok. Agora eu tô te vendo. Então Mas tá. deixa eu só finalizar aqui para você voltar. Então, assim, o quanto a gente muda, a gente transforma. Então, nada na nossa vida, enquanto a gente tiver vida viva mesmo aqui, nada é conclusivo. Só a morte é conclusiva. Então, na verdade, o nosso propósito precisa ser em viver, né? Me veio esse insight aqui, eu falei, cara, eu tenho que falar isso. O nosso maior propósito, assim, o propósito de todo mundo, mesmo para aquelas pessoas que falam que não sabem qual que é o propósito, né? Mas o nosso propósito de vida deve ser a gente buscar desenvolver toda a nossa potencialidade ao máximo. Ao máximo. Porque é impossível a gente não se sentir realizada se você eleva toda a sua potencialidade máxima. Né? Então, por exemplo, eu quero ter muita saúde, então eu vou fazer o quê? Eu vou me desenvolver, eu vou me alimentar bem, eu vou treinar, eu vou desacelerar minha mente, eu vou meditar, eu vou respirar bem, eu vou estar consciente. Para você ter o quê? A sua saúde máxima, a sua potencialidade máxima que você pode chegar. Eu gosto de um corpo magro, definido, ou não importo tanto com o corpo, mas como é que é o corpo que você gosta? Qual que é a potencialidade máxima que você pode chegar no seu corpo? Busque chegar lá, chegue na sua potencialidade máxima. Profissionalmente, qual que é o ápice da profissão que você busca, que você fala assim, onde é que eu posso chegar? Posso chegar lá em cima, gente. Né? Eu posso fazer um curso,
fazer um trabalho, me desenvolver, estudar, me dedicar tanto tempo a trabalhar para chegar no máximo, no topo, né, na potencialidade máxima do meu trabalho. Aí, de repente, financeiramente, quanto que eu posso ganhar financeiramente? Quanto que eu posso ganhar todo mês? Cara, é tanto, então eu vou me desenvolver para chegar na potencialidade máxima disso. Quando a gente vive isso, por exemplo, aí as minhas relações, como é que é o tipo de relação que eu gostaria de viver? Qual que é a potencialidade máxima que eu poderia viver nas minhas relações? Buscar lá, chegar lá. E quando a gente visa, né, esse topo, esse desenvolver para chegar na nossa potencialidade máxima, a gente faz um movimento muito lindo. E aí não tem como a gente viver uma vida mais ou menos, porque você está vivendo a sua potencialidade máxima, né? Então é a gente entender que a gente tem uma máquina poderosíssima. Nós somos poderosas demais, só que a gente não utiliza todo esse poder, não utiliza toda essa máquina mental para chegar lá no nosso máximo, no nosso melhor em tudo. Né? Ai, mas a gente não pode ter tudo. O que você pode ter, que você pode trabalhar para poder fazer? O nosso propósito de vida deveria ser esse. Eu estou aqui hoje para ser a potencialidade máxima em tudo. Então eu vou encontrar com as pessoas hoje, vou me entregar inteira para elas, eu vou estar 100% presente, vou estar 100% presente para minha família, né? Ou de repente eu vou falar com uma amiga, eu vou me entregar totalmente para essa pessoa. Não tem como a gente não viver essa realização. E a nossa missão de vida é isso. A Marina falou muito bem disso. É a gente estar viva, vivendo tudo ali, o melhor que a gente é, o nosso melhor, todos os dias, a cada segundo. Ai, mas aí é um conto de fada. E a dia que a gente está triste? Olhar, experienciar essa tristeza também, porque faz parte da vida, faz parte da potencialidade máxima. Para a gente ver o lado bom, para a gente ficar feliz, a gente precisa experimentar a tristeza, gente. Para a gente, né, sentir realizada, às vezes a gente precisa experimentar o fracasso. É assim, experimentar tudo que vem. Então, o nosso propósito, comece a focar nessa forma nesse propósito, em desenvolver a sua potencialidade máxima. Porque eu tenho certeza que tem muita coisa aí dentro de você incrível para ser trazida aqui para nós, para o mundo. Show! Gente, olha só, a gente agora vai fazer um exercício, né? Eu recomendo que sempre que vocês vierem para as lives, vocês já venham com um caderninho, né? Para poder anotar algumas coisas. Mas não se preocupem que esse material, essas perguntinhas que eu vou fazer, elas vão estar no nosso workbook que a gente disponibiliza para vocês lá naquele grupo que tem um link na bio, que é daquele aplicativo que a gente fala que é o telefone mais a grama. Sabe aquele aplicativo que a gente não fala o nome aqui, porque senão o Instagram derruba nossa live? Então a Ana escreveu aqui, ó, Mulheres que Fazem Acontecer, tá o nome do grupo. Tem um link lá na bio para você entrar nesse grupo e receber o conteúdo, tá? Então a gente vai propor aqui para vocês umas questões para vocês começarem a ampliar a mentalidade de vocês no sentido da gente pensar que muitas vezes no nosso dia a dia a gente pode exercer o nosso propósito e a nossa missão de vida, ok? Então essas perguntas são para ajudar a ter clareza para você refletir sobre isso. Eu tenho conseguido atender isso aqui, né? Como que eu estou em relação a essas questões aqui? Então vamos lá, gente. A primeira pergunta, tá? Eu vou lendo aqui e vou falando para vocês. Quais são as minhas qualidades e como eu posso utilizá-las para dar a minha contribuição para as pessoas ou para o mundo? Né? Então, se faça essa pergunta aí. Que tipo de habilidades, qualidades, talentos que você pode utilizar a serviço das outras pessoas e a serviço do mundo também? E isso, gente, for remunerado ou não remunerado. O exercício que a gente vai fazer com vocês aqui em todo o nosso movimento é para que seja remunerado, ok? Mas, como eu disse, nem sempre esse propósito estará sendo exercido na sua área profissional. Então, num primeiro momento, registre isso aí na sua vida hoje. Marina, quando você fala de servir ao mundo, servir o outro, o que é exatamente isso, gente? Tudo que você possa ajudar a pessoa de alguma forma. E o ajudar,
Às vezes, quando a gente fala de ajudar, remete muito assim para a gente coisas do dia a dia do tipo, eu vou ajudar aquela pessoa a algum problema que ela tá enfrentando. Quando a gente fala de ajudar, gente, muitas vezes o que, que a gente pode pensar? Como que eu posso solucionar o problema de alguém? Como que eu posso ajudar alguém no seu processo de evolução? O que eu tenho de experiência que eu posso compartilhar? E isso é uma coisa tão interessante que geralmente as pessoas que nos procuram, elas procuram a gente sempre que ela tem um determinado desafio. Né? Então, como que eu posso servir o outro? Eu posso servir o outro fazendo um trabalho, por exemplo, manual. Eu posso servir o outro cozinhando, né? Tendo a expertise de ensinar outras pessoas a cozinhar. Se eu sou uma pessoa que sou muito bem organizada, eu posso ensinar, servir ao outro, ensinando nesse processo de organização. Tá? Então não é só, não pensa no servir só em fazer as coisas de graça, não. Pensa nos seus talentos e qualidades que você poderia colocar ali como um serviço e dessa forma contribuir com o outro e com o mundo. Sabe por que muitas pessoas ficam patinando nessa ideia? Porque a pessoa acha que servir ao outro é só com coisas que são de graça. Né? Então, quando eu vendo um trabalho que eu beneficio a outra pessoa, que eu trago alegria para a pessoa, que eu forneço o que a pessoa está precisando, que eu ajudo a pessoa a resolver uma dor, isso é uma forma de servir, ainda que seja remunerada. Tá? Então a gente às vezes faz um pouco de confusão, porque a gente acha que servir é sempre de graça, e não é assim que funciona. Beleza? No que você é boa para fazer? Anota aí todas essas qualidades. Sou boa para cozinhar, sou boa para organizar, sou boa para vender, sou boa para aconselhar pessoas em relacionamentos. Isso aí pode virar uma grande profissão. Eu sou boa para poder ajudar pessoas em planejamento. Eu sou boa palestrante. Eu Eu falo sou boa para bem. arrumar casa, para Eu sou organizar uma boa para arrumar casa. casa, né? Eu sou boa de cozinha. Então tem várias coisas aí que a gente às vezes serve o mundo também, gente, através daquilo que a gente trabalha, tá bom? Segunda pergunta. Quais as áreas e temas que você se interessa? O que você pesquisa? E isso é até uma coisa que a gente gostaria de saber de vocês. Quando vocês vão para a internet para poder procurar coisas para o desenvolvimento de vocês, quais são os interesses de vocês? O que vocês pesquisam? O que vocês estudam? Qual tipo de programa vocês assistem? Né? Que tipo de leitura que vocês fazem? Quem que vocês seguem na internet? Né? Então, isso aí já começa a trazer para a gente um indício de coisas que são de mais interesse para a gente. Ok? Então, isso ajuda a gente também a começar a se exercer aí naquilo que traz satisfação para a nossa vida. Terceira pergunta. O que realmente te dá prazer em fazer? O que quando você faz, você nem vê o tempo passando? Né? Se problema não fosse, se o dinheiro não fosse um problema para você, o que você viveria fazendo? Né? Qual que é aí um hobby, uma coisa que te distrai, aquela coisa que a hora que você começa a fazer, você fala assim, meu Deus do céu, eu nem vi o tempo passar. Aí pode ter um indicador para você de coisas que te trazem realização. E às vezes nunca passou pela sua cabeça que isso que você gosta tanto de fazer, que você tem facilidade, que você faz com o pé nas costas, que você nem vê o tempo passar, pode se tornar algo rentável para você. São essas infinitas possibilidades que a gente está aqui para poder começar a plantar essa sementinha na cabeça de vocês, tá bom? O que te faz sentir viva, né? Que te dá alegria de viver, que te dá tesão, que te dá vontade de fazer aquilo ali? O que te faz sentir viva? Essa também é uma pergunta importante que a gente precisa fazer, né? O que você gosta tanto de fazer que você até pagaria para fazer? Né? Se você até pagaria para fazer aquilo ali, de tanto que você gosta de fazer.
Coloca aí. Quais atividades te deixam feliz? O que te deixa feliz, gente? Né? O que te deixa feliz no seu dia a dia quando você está fazendo? Você fala assim, ai, gente, que delícia fazer isso. Nossa, que coisa gostosa fazer isso. Nossa, hoje eu fiquei muito feliz porque eu consegui fazer tal coisa. Né? Vai registrando isso aí. O que você poderia ensinar para alguém? Vocês já pararam para pensar nisso? O que você poderia ensinar para alguém? Algo que você sabe, algo da sua experiência, da sua vida, de algum momento na sua vida desafiador que você superou, que sempre que você conta isso para as pessoas falam assim, nossa, uau, que incrível, né? Igual, por exemplo, eu emagreci, passei por um processo de emagrecimento e passei a ensinar isso para as pessoas também de alguma forma. Eu consegui me desenvolver profissionalmente, financeiramente, ser muito bem remunerada pelo que eu faço hoje, juntamente com a Ana, que também se exerceu nisso. O que a gente está fazendo aqui hoje? A gente está pegando este conhecimento de uma forma estruturada e trazendo aqui através do Mulheres que Fazem Acontecer. Então, para pensar aí na sua vida, o que você poderia ensinar alguém, gente? Às vezes, uma passagem da sua vida que você superou, aí você fala assim, ah, mas não é possível. Isso aí todo mundo já sabe. Gente, deixa eu contar para vocês uma coisa. O óbvio precisa ser dito e precisa ser ensinado. Teve um cara, um dentista há pouco tempo, que ele lançou um produto na internet. E sabe o que ele começou ensinando as pessoas a fazer? Aí você pensa assim, ah, não, gente, mas isso aí não é possível, não tem a mínima condição. Passar o fio dental de maneira correta. A habilidade dele era ensinar as pessoas a fazer isso. Ele começou a ganhar dinheiro com isso. Pensa bem. Então, não duvidem da capacidade de pequenos aprendizados que vocês podem agregar para a vida das pessoas. Né? Como que eu poderia fazer isso? Né? Qual seria o formato que eu poderia fazer isso? Eu poderia ter eu poderia fazer um atendimento disso, né? Eu poderia me tornar uma especialista nesse assunto, eu poderia ser uma palestrante, eu poderia ser uma pessoa. Peraí, acho que você ficou muda. Eu acho que você ficou muda. Eu acho. Vocês estão ouvindo a Marina aí, gente? Vocês estão ouvindo? Se vocês estiverem ouvindo, digita 1 para eu saber. Pode vir, pode vir. Ela gosta de ficar perto de mim, gente. Não tem jeito. Gente, mas quem quer que tá aí? Ai. 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 Nossa, o que é isso aqui, meu Deus? Então, gente, não dá para ouvir. Agora dá, não dá? Agora acho que vocês vão me ouvir. Ficou baixo? Eu acho que ficou baixo. Agora dá. Me fala aí. Eu aqui, aqui ficou baixo para mim. Agora vocês estão me ouvindo? Agora acho que deu certo. Beleza. Estão me ouvindo? Show. Eu devia ter saído lá, mas não tem problema não. Então, gente, vocês não vão fazer esse exercício como se fosse o que vocês já vão fazer, assim, nossa, a partir de segunda-feira eu vou começar a fazer isso, não. Gente, é só para começar a plantar uma sementinha, para vocês começarem a refletir sobre coisas que talvez vocês nunca pararam para pensar. O objetivo do exercício é esse, tá? É só para deixar vir essas ideias, começar a pensar nessas possibilidades, tá bom? Então é isso, pessoal. Saímos, a Ana saiu de lá. Beleza? Um excelente restinho de sábado. Me fala aqui se o que a gente falou fez sentido para vocês. Se alguém aí já caiu uma fichinha. Teve alguém aí que já caiu uma fichinha, que já teve um insight?
Conta aí. Conta aí se caiu uma fichinha, se fez sentido. Se vocês já começaram a pensar em alguma coisa. Olha, que bom. Então tá ótimo. Mudamos de. Já ficou muda, amiga. Pode sair que você já ficou muda de novo. Oh, Tá meu Deus do muda. céu. Aninha, minha É uma cliente está aqui. peleja. Um beijo para você. Nossa, realmente, tá muito ruim isso aqui. Vou sair. Então tá. Por aqui também. E amanhã é domingo, mas amanhã tem live 7 e 7. O nosso compromisso aqui é de entregar o máximo de conteúdos para vocês. Então, amanhã, domingo, tem live 7 e 7, 13 e 13 e 19 e 19. Ok? Um beijo para vocês, um excelente restinho de sábado. Façam os exercícios, o PDF com todas essas perguntas que eu fiz vai estar lá naquele grupo lá que é o telefone mais a grama. Ok? Então, boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau.